Olá para você que segue acompanhando a série de entrevistas no programa TRE Bahia Democracia com os juízes que integram a Corte Eleitoral Baiana. Em decisão válida para todo o país, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a competência para julgar as contas finais de gestão dos prefeitos é exclusivamente das câmaras municipais e não mais dos tribunais de contas. A decisão é polêmica e dividiu opiniões entre os ministros da própria Corte do STF. Para entendermos um pouco mais sobre esse assunto, eu trago uma entrevista com o vice-presidente do TRE da Bahia, o desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano. Doutor Edivaldo, primeiramente, obrigada por dispor do seu tempo. Em um momento onde o julgamento de processos é muito intenso, o senhor vem aqui conversar com a gente, esclarecer as dúvidas das pessoas que assistem à TV TRE Bahia. Pois não, eu é que agradeço a oportunidade, é sempre um privilégio estar na companhia de vocês e, na medida do possível, agradecer a oportunidade de poder passar alguma informação. Efetivamente não tem sido fácil, porque nós estamos em pleno processo eleitoral, eu acumulo outras funções no tribunal, não me afastei por enquanto, então tem sido efetivamente muito complicado, mas eu agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição do TRE e de qualquer órgão que eu faça parte, como sempre fiz. Obrigada, doutor. O que é que de fato está em questão nesse debate? Qual o papel das câmaras municipais e dos tribunais de contas no julgamento das contas dos gestores? Recentemente, houve uma grande repercussão de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, quando aquele órgão entendeu que a validade do parecer prévio dos tribunais de contas careceria de apreciação junto às câmaras de vereadores. Assim, eu vejo que o objeto deste debate envolve um recentíssimo precedente da Corte Maior e as funções institucionais de fiscalização do controle do poder público. Eu observo que, segundo a Constituição Federal, os tribunais de contas têm competência para apreciar e julgar as contas dos chefes do Poder Executivo e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos, conforme artigo 71 da Constituição Federal. Por outro lado, respeitando-se o espírito da tripartição dos poderes, a Câmara de Vereadores tem a função de fiscalizar os atos praticados pelo prefeito, sendo, para tanto, auxiliado pelos tribunais de contas. Pelo visto, acredito eu, há uma relação de complementariedade entre as atribuições destes órgãos, que, portanto, devem atuar conjuntamente para aferir a lisura da atuação dos governantes. Esse é o meu ponto de vista com relação a isso, a essa situação que você me colocou. Quem está acostumado a acompanhar as sessões de julgamentos percebeu que esse foi um assunto que dividiu opiniões entre os ministros do próprio STF. Como é que o senhor entende essa decisão? Qual a interpretação do senhor? Pois não, a decisão recente do Supremo Tribunal Federal foi por maioria de votos. Então, como você bem disse, não há um consenso sobre o assunto. Naquela ocasião se consagrou uma interpretação mais literal da Constituição Federal, especificamente quanto aos parágrafos 1º e 2º do artigo 31, na medida em que os tribunais de contas auxiliam a Câmara Municipal e que os pareceres prévios oriundos dos tribunais de contas, referente às contas anuais de cada prefeito do município, podem deixar de prevalecer por decisão de 2/3, portanto de maioria, dos membros da Câmara Municipal. Nesse sentido, eu entendo que remanesce a compreensão de que o parecer prévio do órgão de contas possui caráter meramente opinativo, que pode ou não ser atacado pelo Poder Legislativo, pela Câmara Municipal, no caso especificamente dos prefeitos, a Câmara Local, independentemente da capacidade técnica daqueles responsáveis pelo julgamento. Tal situação
é absolutamente distinta em relação a outros ordenadores de despesas. A situação específica ela é diferente, para as quais a rejeição das contas pelo tribunal é suficiente para a configuração da inelegibilidade prevista no artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal. Então, melhor esclarecendo, o parecer prévio ele não vincula mais a Câmara Municipal, não vincula mais os tribunais para a decisão. O que vai prevalecer efetivamente para a rejeição das contas, melhor dizendo, o que vai prevalecer é a decisão da Câmara de Edis, da Câmara de Vereadores de cada município. Independentemente, como disse, da capacidade técnica. Isso significa dizer que nos tribunais de contas há toda uma análise mais técnica de toda a gestão do prefeito, das contas do prefeito anuais. Significa dizer, o envio de toda a documentação é analisada previamente por pessoas capacitadas. Embora isso devesse prevalecer, diante da situação recente do Supremo, esse opinativo com base técnica que você deve conhecer, que todos nós conhecemos, da capacidade técnica de cada técnico dos tribunais, isso não vincula mais a Câmara de Vereadores. A Câmara, por maioria absoluta, pode não considerar o parecer prévio e aprovar as contas do prefeito com ou sem ressalvas, mas eu acredito que a maioria dos casos elas são aprovadas sem ressalva. No entendimento do senhor, a rejeição de contas da gestão do prefeito é o suficiente para poder tornar esse candidato inelegível? Olha, em meu entendimento, quando a lei da ficha limpa foi promulgada, se buscava um maior controle sobre aqueles que, durante sua atuação pública, houvessem violado as normas e empregado de forma equivocada os recursos públicos que lhes foram confiados. Portanto, ao se considerar imprescindível a submissão das contas públicas ao poder legislativo local, para fins de manutenção do parecer prévio negativo do órgão de contas, pode-se incorrer na preponderância de decisões políticas em detrimento de apreciação técnica especializada, como afirmei antes, ou mesmo em situações nas quais a Casa Legislativa, ou seja, a Câmara de Vereadores, deixa de apreciar as contas do prefeito, ocasionando entraves que muitas vezes acabam nas vias judiciais. Tecnicamente, as contas dos gestores podem ser aprovadas com ou sem ressalvas e rejeitadas. Haverá rejeição de contas quando não há respeito aos percentuais mínimos de investimento público em áreas essenciais, como a saúde, a educação, ou quando o governante, o prefeito ou qualquer gestor, extrapola os limites impostos na Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei complementar, que é a Lei Complementar número 101 de 2000, isto quanto aos gastos com pessoal, inclusive, quando inexistente comprovação de despesas realizadas ou quando há despesas não contabilizadas ou mesmo pagas em duplicidade ou ainda pagamentos sem o prévio empenho e sem a devida liquidação. Casos também das licitações, por exemplo. Então, essa é a situação que me parece e que sempre prevaleceu em determinadas situações. Recorre sempre é um assunto recorrente. E efetivamente é um assunto recorrente. E como eu disse, o bom seria que se tivesse pessoas capacitadas para a apreciação dessas contas. Não que não sejam, evidentemente, mas geralmente nós sabemos da carência de pessoal no interior e que não tem, talvez nem tempo, e o conhecimento é muito específico. Restrito, não tem conhecimento específico sobre a matéria. Então há essa preocupação por parte de toda a sociedade, acredito, e a própria lei de responsabilidade fiscal tem essa visão da situação.
Nós estamos vivendo um período eleitoral onde muitas alterações foram feitas por causa da mini-reforma. O que é que pesa? A gente tem alguma novidade, algo diferente nesse assunto? O que é que pesa na prestação de contas de gestão e na prestação de contas de campanha, doutor Rotundano? Inicialmente, se observa que a Constituição Federal, ao cuidar das competências institucionais dos tribunais de contas, prescreveu que enquanto o inciso 1º envolve as contas anuais do presidente da República, de um gestor, presidente da República, aplicando-se por simetria aos demais chefes do Poder Executivo, o inciso 2, ela cuida dos atos dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bem e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. As contas daqueles que deram causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Nesse caso, eu entendo que os administradores têm suas contas apreciadas e julgadas pelos tribunais de contas, esclarecendo-se que o artigo 80 do Decreto-Lei 200/67, e aí eu transcrevo e digo o seguinte: ordenador de despesa é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual esta responde. Já as contas de campanha, como você perguntou, elas são prestadas diretamente à Justiça Eleitoral, uma justiça especializada para esse fim, de forma parcial, isso está previsto, e ao final, no mês de novembro. Portanto, é quando o tribunal... Ou seja, no final do processo político. Político, isso, após encerrar, inclusive, o segundo turno, né? Sim. Por meio do sistema de prestação de contas eleitorais disponibilizado no sítio eletrônico do Superior Tribunal Eleitoral. Então, essas contas, uma metade, ela é encaminhada à Justiça Eleitoral no mês de setembro e, posteriormente, no mês de novembro, devendo todos os eleitos, todos os candidatos que foram eleitos, que obtiveram a resposta positiva na urna, eles, até a diplomação, suas contas deverão estarem prestadas e, consequentemente, julgadas pelo tribunal. Essa é a primeira eleição do senhor, né, como membro, como juiz efetivo do TRE da Bahia. Quais são as expectativas? Pois é a minha primeira eleição na condição de juiz membro do TRE Bahia, como magistrado. Mas eu venho do Ministério Público e nas comarcas por onde passei, sempre participei do processo eleitoral como promotor eleitoral, na capital, no interior, em todas as comarcas por onde passei. Foram Quantas várias cidades, eleições. doutor? Quer efetivamente saber? Fui quero promotor. E na minha primeira investidura foi na comarca de Casa Nova. Lá, em Casa Nova, eu era promotor substituto de Remanso, Centro-Sé, Pilão Arcado, Campo Alegre de Lourdes, Juazeiro, Curaçá. Posteriormente, fui promovido para a comarca de São Francisco do Conde. Dali fui promotor de São Francisco do Conde e também promotor eleitoral, como também de Santo Amaro, de Cachoeira, de Muritiba, de São Félix. Posteriormente fui promovido para Camaçari. Em Camaçari fui promotor eleitoral, em Camaçari com eleições também. E nessas comarcas, como disse, olha, Casa Nova, Remanso, Centro-Sé, Pilão Arcado e São Francisco do Conde e Camaçari eram consideradas área de segurança nacional na ocasião. Então, quando eu assumi essas comarcas, elas não tinham eleições diretas, os prefeitos eram nomeados. E, posteriormente, quando estava em cada uma delas, é que aconteceram eleições municipais para eleição do primeiro prefeito. E como foi participar desse processo de... O povo estava desacostumado a votar em prefeitos, em prefeitos na realidade, porque como eles eram nomeados pelo governo federal devido à área de segurança nacional, então eu lhe digo que a primeira em Casa Nova foi tumultuada, a de São Francisco do Conde também, Camaçari também, Pilão Arcado também, Remanso da mesma forma. Aliás, o São Francisco
sempre tem mais destaque com relação a todas as eleições. São cidades que antigamente eram orientadas por pessoas, como disse, pessoas que foram colocadas no poder através do governo federal. Sim. Então, as pessoas tinham um certo receio, ou melhor dizendo, elas tinham uma certa obediência àqueles coronéis, entre aspas. Então, a região do São Francisco, eu lhe garanto que foram as eleições mais problemáticas que eu conheci. Existiram, inclusive, teve uma determinada ocasião que também o Tribunal de Justiça estava com uma deficiência muito grande de juízes. Então, um juiz só foi designado para apurar a eleição em toda a região de São Francisco. Então, naquela ocasião também os votos eram contados manualmente, não tinha urna eletrônica. Então, um determinado ano de eleições, que eu estava em Casa Nova, nós conseguimos apurar as eleições durante 13 dias consecutivos para apurar eleições. Então, era uma situação muito desgastante e ocupava muito tempo, sem contar o problema que era da contagem manual dos votos. Foi um período, eu não preciso dizer a década para não trair a idade, mas foi uma época que foi difícil também. Então, eu venho com essa experiência. Então, considerando essa experiência, esses desafios, os avanços tecnológicos, hoje a gente tem a urna eletrônica, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de conscientização para a população, para não desperdiçar o seu voto, porque é o momento que a gente precisa participar desse processo democrático. Pois é, eu tenho uma expectativa... Principalmente considerando, né, que por muito tempo as pessoas não conseguiam votar, não conseguiam Isso. escolher os seus representantes. Pois é, em primeiro lugar, eu espero, e eu tenho uma expectativa, minha expectativa é de que esse pleito eleitoral ele transcorra dentro da regularidade normal, num processo democrático que se permita a participação do povo na escolha dos seus governantes, e sobre o olhar cuidadoso da justiça eleitoral quanto às exigências legais. E a mensagem que eu deixo para o público, para o ouvinte, para o eleitor, é de que escolha bem o seu candidato, que procure saber a plataforma de governo de cada um que gostaria de ser eleito, que escolhessem de forma clara, que colocassem pessoas efetivamente responsáveis, pessoas honestas, colocassem no poder pessoas responsáveis, pessoas honestas, pessoas dedicadas, pessoas íntegras, pessoas que tenham condições de gerir o dinheiro do povo, porque o dinheiro é meu, é seu, é de todos nós. Então, a mensagem que eu deixo é: saibam escolher seus candidatos, saibam votar nas pessoas certas, nas pessoas corretas, nas pessoas íntegras, nas pessoas que terão condições de gerir os destinos do seu município, nos vereadores que se voltem para a comunidade, em projetos que sejam voltados para o social, para a inclusão social, para a saúde, para a educação, que cuide das crianças, dos adolescentes, que tenham ingerência no poder executivo de modo a melhor trazer segurança para a comunidade, de melhor esclarecer à população os seus direitos, as suas garantias sociais e constitucionais. É isso que eu imagino, que eu gostaria de deixar para todo eleitor e dizer: vote e escolha a pessoa certa, a pessoa correta, a pessoa que tem condição de gerir os destinos do seu município, aplicando de forma correta o seu dinheiro, voltando para serviços beneficentes à própria comunidade. Doutor Edivaldo, infelizmente nossa entrevista chegou ao fim. Agradeço ao senhor por todos os esclarecimentos, por conversar com a gente. Muito obrigada. Eu aqui agradeço a oportunidade mais uma vez e até o dia 2 de outubro, quando veremos o resultado às urnas nessa eleição, que, como disse no meu discurso, é uma eleição emblemática, é uma eleição que se realiza num período muito conturbado. Sim. Do país. Por causa de toda a conjuntura toda política. A conjuntura política, econômica, social, enfim, tantas situações. Então, o que eu espero é que essas eleições transcorram de forma bem tranquila, bem pacífica e harmônica.
Tenhamos fé, né, para dias melhores e com gestores mais responsáveis com as causas. Se Deus quiser e permitir, assim será. Eu agradeço a você que nos acompanha no TRE Bahia Democracia. Essa entrevista chega ao fim. Obrigada pela audiência eletrônica e até mais.